No programa anterior, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você só pode estar na luz se nasceu de novo. Não é por fazer algo, nem mesmo amar. Lembra que a Bíblia diz: amar uns aos outros é um sinal ou um fruto de que você nasceu de novo. hoje com o pastor Joseph Prince. Voltando a João, quando ele disse em 1 João 2, que diz assim: aquele que diz que está na luz, certo? E odeia seu irmão, está falando de um homem judeu que diz que é um crente, mas odeia o tempo todo. E isso convenceu o apóstolo João que ele não é crente, mas é um irmão judeu. Entendeu? Certo? Aquele que ama seu irmão está na luz. Está claro isso? Não quero passar muito tempo aqui. Outra coisa que tem que saber de 1 João 2, e é interessante, você diz, pastor Prince, e Hebreus 6, que fala o seguinte: sabe que é impossível para aqueles que experimentou a boa palavra de Deus, os dons celestiais, se eles caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Eu preguei uma série de mensagens nisso. Onde você estava? Mas para o seu bem, certo? Vou falar de novo. Amém? Não vou falar tudo, só mostrar algo. Neste capítulo tem um princípio e guarde isso no seu espírito, ok? Guarda no espírito. Ok, vamos para o verso 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, certo? Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Sabe, tem um anticristo e tem muitos anticristos. Olha, perceba que não é antideus. O problema no mundo hoje não é que o espírito que se levanta contra a graça de Deus não é anti-Deus. Muitos se levantam contra você em nome de Deus. Quando fala da centralidade de Cristo, é sua obra concluída, a amabilidade da sua pessoa, eles têm um problema. É o espírito do anticristo e não de antideus. Está me ouvindo? Pense nisso, certo? Saíram de nós. Quem são esses anticristos? E João vai falar algo. Olha, escute isso, escute bem isso. Eles, os anticristos, na época de João, que pregavam heresias, saíram de nós, eles saíram de nós. Então eles eram cristãos? Eles eram crentes? Vamos ler, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Não sei se você está entendendo, sabe? Que tem muita energia aqui. Então, em vez de pular de uma árvore, eu faço isso. Está muito claro que tem pessoas que estão na igreja até por muitos anos. Depois elas saem e abraçam este ensinamento, ou isto e aquilo, e dizem, pastor, você falou uma vez salvo, sempre salvo. E aquela pessoa que saiu de nós, mas não eram de nós. Eles estavam conosco, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, eles não teriam saído de nós, mas teriam ficado conosco. Você entendeu isso? Você entendeu? Verdadeiros crentes permanecem, podem sair por um tempo, mas voltam. Sempre voltam. Amém? É como seu filho, adolescente. Pode ficar até irado com você, mas volta quando a fome aperta. E não tem dinheiro. Porque é seu filho. Se não for o seu filho, não vai voltar. É muito importante. Pega este verso e guarda no seu coração. Obviamente, as piores heresias saíram de pessoas da igreja. Não nasceram de novo. Alguns vêm para a igreja, certo? Participam de alguns cultos. Eles preenchem uma ficha, sabe a idade, o nome, a religião, cristão. Você não se torna o Big Mac só porque você foi para o McDonald's.
Se for para uma garagem, você não vira um carro. Você tem que nascer de novo. Bem, dá para falar quem nasceu de novo ou não? Sabemos que, se você crê no Senhor Jesus Cristo e crê na sua obra concluída, você nasceu de novo, amém? Você entendeu isso? Ok, meu tempo está acabando, eu preciso da sua atenção. Você entendeu tudo isso? Certo? E agora, falando de Hebreus 6, perceba. Aprenda isso. Miles Cloverdale disse, para quem está falando, qual o contexto da sua fala, quando ele falou isso, agora olha isso. Certo? Vou falar de gramática. Se eu falar eu, que pessoa é essa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira. Se eu falar você, que pessoa é essa? A segunda. Se falar eles, terceira. Saíram de nós. Certo? Olha isso. Hebreus 6. Ele escreve, irmãos, façamos isso, aquilo, ok? Olha, às vezes, nós ali se refere a crentes e descrentes. Como em 1 João capítulo 1. Certo? Se dissermos. Ele está sendo bacana. Ele está sendo legal. Por exemplo, quando você escreve para o seu amigo que gosta de desenhar, sabe, ele gosta, não vandalizar, sabe, mas gosta de pintar, sabe? As paredes, e você coloca a mão no ombro dele porque você é amigo dele, você não diz, se você fizer isso, você vai acabar apanhando muito, sabe? Você não fala assim, certo? Você o abraça e diz o quê? Olha, se nós vandalizarmos neste país, certo? A penalidade é muito alta, sabe? A penalidade pode até mesmo ser a vara. Certo? Se vandalizarmos neste país. Eu falei se nós. É chamado uma liberdade editorial. Olha, quer dizer que eu estou vandalizando? Alguns não responderam. Ok. Você coloca a mão no seu amigo e diz, se nós estivermos vendendo drogas, a pena é de morte aqui. Certo? Abraço meu amigo e digo, se nós. O que eu estou falando? Estou falando o que eu estou fazendo? Mas dizem, o nós está ali. 1 João 1:9. Se dissermos, vamos voltar a isso? E eu tenho que ser muito rápido por causa do tempo, ok? Então, 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha, vamos ver o contexto? É sempre se nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Tem gente que fala que não tem pecado? É lógico que não. Amém? O crente não fala que não tem pecado porque tem um Salvador. Salvador do quê? Se confessarmos os pecados, ele é fiel. Então, João está falando, se nós, e eles dizem, viu, é nós não entendem. Nada de gramática, tem um editorial nós, ou seja, ele está dizendo se nós, como eu disse, se nós vandalizarmos, não quer dizer que eu faço isso. Se nós vendermos drogas em Singapura, eu não faço isso. O que eu estou fazendo? Estou sendo gracioso com a pessoa. Ok? Entendeu isso? Aqui também, ele fala para os judeus que eram agnósticos, eram descrentes, que estavam entre eles, mas não continuariam com eles. Ele disse, olha, nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que temos pecado. E escute isso, essa frase aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você concorda que é condicional? Você acha que é condicional? Só quando você confessa os pecados, certo? Deus é fiel e justo para te perdoar. E é onde eu fiquei preso muitos anos. Eu não entendia por que ninguém confessava os pecados. Porque toda vez você pode não fazer, mas está pensando. Tem que confessar o tempo todo. Alguém pensou mal de mim agora mesmo? E não confessou. Sabe, aqueles que defendem confissão de pecados, para Deus te perdoar, eles mesmos não confessam todo o pecado. Só confessam os grandes. E o que acham que é grande? Talvez Deus não pense, certo? Que aquilo é grande. Para Deus, murmurar é grande. Descrença é muito grande. Então, confessamos o que é conveniente. Se você crê nesse texto, você tem que confessar todos os pecados, senão Deus não vai te perdoar. Deus não te perdoa, não te purifica se você crê nisso. Que eu acreditei. Porque eu cria que era para crentes. Mas olha a condição, só se você confessar é que Deus vai te perdoar.
e te purifica de toda injustiça. Quantas vezes você é purificado de toda injustiça? Uma vez para sempre. Certo? Então, aqueles que ensinam que este é o estilo de vida para os crentes confessar os pecados, para Deus perdoar, pensa no pecado. E por que falo disso? Porque te faz pensar no pecado, te faz ter medo, te faz, mesmo sendo filho da luz, se sentir em trevas. Está ouvindo, igreja? Não tem coragem nem de orar. Quando alguém diz, ore por mim, meu filho está doente, certo? E você não tem que ser o pastor Lawrence, não tem que ser. Deus não disse, esses sinais seguirão os pastores. Não, os sinais seguirão os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Os sinais seguem os que creem. Você está prestes a liberar a fé para curar alguém, mas de repente o diabo te fala, você confessou os pecados? Será que você está bem com Deus? Você entende por que eu falo com tanta paixão sobre isso? Eu sou um daqueles que criam realmente que isso era para crentes e quase fiquei louco por isso. Os que estão comigo já por muitos anos vão se lembrar daquele líder dos jovens, que era eu, que eu ficava naquela reunião confessando os pecados e pensava por que ninguém fazia isso, só eu. Eu queria tanto ficar bem com Deus. Outra pergunta que fazem é, olha, só crentes confessam os pecados? Os pecados, confessar os pecados. Só crentes podem confessar pecados? Descrente não confessa pecados. Olha, amigo, se esqueceu de algo. Este livro é para os judeus. Eu disse que é para os judeus. Certo? Você sabe o que os judeus pensam sobre confessar os pecados, quer ver? Sabe, até o povo judeu, que nem era salvo, confessava os pecados. Vou te mostrar. Sabe, em Mateus, a história de João Batista. João Batista na época de Cristo, ok? Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, do Rio Jordão. Eram por eles batizados no Rio Jordão. Escute, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Pergunta. Será que confessavam pecados item por item? Imagina uma fila longa e João Batista. Esse cara chegou aqui às 9 da manhã, confessando os pecados um por um, por um, por um, por um. Eu me lembro que eu tinha 3 anos de idade. Então, 3 horas para isso confessar os seus pecados, e veio outro, e a fila longa. Acha que foi assim? Honestamente, você acha que foram a ele confessando os pecados um por um? Então o que é isso, confessando os pecados? Quer dizer assim, a Bíblia interpreta a Bíblia, a mesma coisa quando o filho pródigo voltou para o pai. Como ele confessou os pecados? Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai disse? Lucas 15. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai fez? O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Obviamente o pai aceitou a confissão que ele falou. Mas espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco. Este rapaz pecou com prostitutas. E nem confessou. Certo? Ele nem confessou que desonrou seu pai, pedindo a herança antes da morte do pai. Só disse, eu pequei. Pai, eu pequei. A Bíblia fala que é confessar os pecados. Eles iam a João Batista confessando seus pecados, que eram pecadores. Pequei contra Deus, pequei contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por favor, me perdoa. Peça a Deus para que ele me perdoe. E eram batizados, nem mesmo sendo salvos. Jesus não tinha morrido ainda. Seu ministério nem tinha começado quando eles foram a João, confessando os pecados. O que eu quero dizer é que descrentes judeus confessavam seus pecados o tempo todo, antes de Cristo. Está ouvindo, igreja? Mas eu acreditei que, de alguma forma, você não é salvo antes de confessar os pecados. E alguém diz, Pastor Prince, a Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros. Sim, é lógico, e isso é tão lógico que eu nem preciso falar nada sobre isso. Quando você erra com alguém, marido e esposa, por exemplo, a Bíblia diz, confessai os pecados uns aos outros, diga perdão, eu estava errado, e orai uns pelos outros para serdes curados. Isso é um com o outro. E eu recomendo isso, mas com Deus, os pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Ok? E o fato é este, igreja, certo?
Vamos voltar para 1 João 2,12 e vamos terminar. E aqui é 1 João capítulo o quê? 2. E vamos terminar. Mas escute, se você esquecer de tudo, não esqueça isso. Certo? 1 João 1,9. Vamos ver isso. É 1 João capítulo 1. Certo? Se confessarmos os pecados, Deus é fiel. Se isso for para crentes, tem um problema. No capítulo 2. Se este verso é para crentes, temos um problema no capítulo 2. Por quê? No capítulo 2, o próximo capítulo, certo? Verso 12. Agora João diz, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, olha, filhinhos aqui fala a todos os crentes. Teknion, não é bebê em Cristo. Teknion é um termo afetivo, filhinhos, escrevo-vos filhinhos, filhinhos de Deus. Ele disse, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E você sabia que no grego, como no português, tem algo chamado tempo perfeito. Perdoados aqui está no tempo perfeito. Sabe o que é tempo perfeito? Até no português. Sabe, no grego é muito forte. Tempo perfeito é uma ação que foi executada, uma ação que é completa, uma vez por todas, e não precisa repetir. Pode perguntar para quem conhece o grego sobre tempo perfeito no grego. Aqui é tempo perfeito. Qualquer estudioso pode checar isso na sua Bíblia. É tempo perfeito, que quer dizer que os seus pecados foram perdoados uma vez por todas. Não tem que repetir. Uau! Aqui está o problema. Se cremos em 1 João 1,9, que o capítulo anterior foi escrito para crentes, o que dizer disso aqui? João é um esquizo. Sabe o que dizem? Sabe o que eles dizem? Olha, João 1,9 é na prática para o perdão. E isto aqui é a posição. Cuidado com isso. Se você está enfermo e o médico te fala que a posição dele é de médico, na experiência não. Corra. Se precisa de um conselho de um advogado, e ele diz, olha, a minha posição é de advogado, mas na experiência não. Corra do seu escritório. Então, tentam falar isso, esta coisa ruim. Ou você é perdoado ou não é. Não brinque com isso. Isso não é escrito para todos, mas para os filhos, crentes em Deus, filhinhos de Deus. Filhinhos de Deus, os teus pecados te são perdoados, uma vez por todas, e não tem que repetir. Sabe o pensamento que teve de mim? Já foi perdoado, irmão. Amém? Pastor, tem que falar para as pessoas se arrependerem. Arrependa-se. Quando você conhece a bondade de Deus, a sua bondade te leva ao arrependimento. A bondade de Deus transforma a sua mente. Mas o perdão está contigo antes de mudar, enquanto muda a sua mente, depois que muda a sua mente. Isso te abençoa? Sabe tudo? Aquilo que o mundo deseja é encontrado somente em Cristo. E eu falei que ia terminar com aquele verso, mas eu tenho mais um verso para terminar. 2 Coríntios 4, e só tem mais esse. Que diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Vimos no começo. Deus mandou que a luz brilhasse nas trevas. É quem resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então hoje, quando você vê Jesus, eu oro todo dia para que os pastores e líderes preguem mais sobre Jesus Cristo. A centralidade de Cristo. Sabe, eu prego a centralidade de Cristo por muitos anos. E o meu amigo Israel Holton estava na conferência que eu estava pregando. Creio que foi na conferência da Hillsong. E daquela mensagem ele escreveu uma canção. Jesus é o centro da minha vida. Olha, eu falei de como Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado no centro. Deus fez assim. Eu mencionei como ele apareceu no cenáculo para os seus discípulos, ele apareceu no meio. E a Bíblia diz o seguinte, sobre dois que estiverem reunidos em seu nome, ali estou no meio. Jesus deve estar no centro do casamento, no centro dos filhos,
no centro da família, certo? Não olhe só para eles, mas para Ele. E Ele vai te ajudar a olhar para eles como Ele olha. E vai te ajudar a como ser um pai. Jesus deve ser o centro. João, no Apocalipse, ouviu uma voz por trás dele e virou-se, e viu o Cordeiro de Deus no centro do trono. Eu falava disso, e disso nasceu essa canção. Ele escreveu por causa disso. Jesus no centro. E muitos não percebem que, quanto mais falamos de Jesus, é difícil para o espírito do anticristo operar. É difícil. Mas nas igrejas que não falam de Jesus, eles falam de Deus, 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 Deus. O problema não é o espírito anti-Deus. Não é anti-Deus, mas é anticristo. Não creem na obra concluída. Creem que devem fazer algo para serem salvos, para a justiça. Você vê o espírito do anticristo? E te digo algo. Durante o tempo de Paulo, tinha 3 grupos de pessoas. Escute isso, já vou terminar e entenda isso. Temos este mesmo problema em Singapura e no mundo inteiro. Algumas pessoas procuram a luz da revelação ou a luz mística da nova era. Sabe, nova era. E nem chamam a luz de luz na nova era. Tem um grupo assim, e tem um grupo que quer conhecimento, educação, conhecimento, mais educação, conhecimento, sabedoria. Durante o tempo de Paulo, sabe quem queria a luz? Os judeus. Quem queria conhecimento? Os gregos. Eles buscavam sabedoria. Tinha Aristóteles. Esses homens queriam conhecimento. Quem queria a glória? A glória militar. Conquistar mais países. Para a glória de Roma. Os romanos. Eles queriam a glória, não queriam conhecimento, não queriam a luz mística. Os judeus queriam a luz da Bíblia. Alguns iam para a nova era. Como a Cabala. A Cabala é nova era. E eles iam atrás disso, sabia? Os judeus queriam a luz. Os gregos o conhecimento. Os romanos a glória. Hoje só em Singapura e também em outros países. As pessoas estão buscando a luz mística ou querem conhecimento. Educação, conhecimento é poder. E alguns buscam a glória. Fama, a glória de ser rico. Ser invejado dos parentes. Eu quero a glória. Casa grande, carro grande, glória. Mas sabe o que o apóstolo Paulo disse? Vocês não sabem que esses 3 são encontrados na face de Jesus Cristo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação. Os judeus buscam a luz. Do conhecimento, os gregos queriam conhecimento. Da glória, os romanos queriam a glória. E temos os 3 na face de Jesus Cristo. Amém, igreja, glória a Deus, aleluia! Aleluia ao Santo Filho de Deus, amém! Você se alegra com ele? Dele ter vindo, amém? Você se alegra de estar na luz? Você está na luz? Não pode dizer que está na luz. Olha, na luz, meu amigo, o sangue te purifica o tempo todo. O sangue te purifica. Não dá para dizer que está na luz? Porque você diz, pastor, eu dizia que eu era um cristão, mas eu duvido que sou um cristão. Sabe, eu não quero só professar, ser um cristão que professa. Eu quero ter, sabe, posse da vida eterna em Jesus Cristo. Se você quer isso, vou orar por você. Onde você estiver, se você nunca tomou essa decisão de aceitar a Cristo, vou te ajudar agora. Curve a sua cabeça aqui neste lugar, certo? E onde estiver assistindo, meu amigo, Deus te ama com amor eterno. Nada que você faz muda o amor de Deus por você. E esse Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos seus pecados. Esse Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos para declarar que os pecados que o seu Filho levou foram eliminados. Senão Jesus não teria ressuscitado dos mortos. Meu amigo, você já recebeu essa maravilhosa salvação? Se você quer isso, faça essa oração agora, onde você estiver assistindo. Ore de coração, diga: Pai Celestial, eu pequei, sou um pecador, e eu venho a Ti, porque Tu és o Salvador dos pecadores. Tu enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos meus pecados, e Tu o ressuscitaste como uma declaração de que os meus pecados
foram definitivamente eliminados. Eu confesso e eu creio de coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que de hoje em diante sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Os meus pecados, passado, presente e futuro, foram todos purificados, todos perdoados, de uma vez por todas, sem precisar de repetir. Em nome de Jesus, te agradeço por essa vida, pela vida abundante. Em nome de Jesus, que nesta semana, Deus que guarda Israel, que não dorme nem tosqueneja, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho, porque Ele nos amou tanto. Ele nunca dorme. Ele vai cuidar de você nesta semana. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar da sua família. E esta é a bênção do sumo sacerdote de Israel, sobre a nação de Israel. E é para nós hoje. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde, te preserve de todo o mal durante essa semana. Que o Senhor preserve a sua alma. Que o Senhor preserve a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e sobre os teus filhos, sobre tua família, e seja gracioso. Hanan, te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. A luz do conhecimento da glória de Deus na sua face, na face de Jesus Cristo, brilhe sobre ti, te conceda favor e te dê a paz nesta semana, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, Deus te abençoe, nos vemos em breve, não pule de galho em galho. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça do Senhor Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por este ministério, queremos ouvir sobre isso e nos alegrar contigo. Por favor, compartilhe o seu testemunho comigo. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. Eu oro para que você continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo o que Ele fez por você. Deus te abençoe. Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite em nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos para você ser grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.